Beleza. Então, olha aí. Se eu tiver, eu plotei, dessa vez eu plotei aqui em função dos anos, que também são variáveis, que também são caixinhas, são variáveis. Lembra lá que são números íntegros, são números inteiros. Então, nesse caso, olha o que a Laís perguntou aqui. Se eu tiver um gradiente, se eu plotar um XY plot em função de um gradiente, os anos aqui vocês acabaram de ver que são desde 1970 e pouco até 2000 e pouco. Então, eu plotei dessa vez o gradiente abundância em função da média de profundidade para cada ano. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo cada uma das amostragens que eu fiz no mesmo ano. Se eu tiver interessado, e lá na quinta-feira a gente vai ter interesse nisso, em estimar o efeito da abundância na profundidade em diferentes anos, por exemplo, eu preciso saber se esse efeito ele é o mesmo ao longo dos anos, a variabilidade da amostragem é a mesma em cada um dos anos, ou existem anos, por exemplo, esse aqui, onde eu não tenho nenhuma variabilidade da média de profundidade. Existem anos onde eu não tenho quase amostragem. Existem anos também em que esse efeito praticamente é nulo. Eu estou vendo só os pontos todos na mesma linha. Então, fazendo esse tipo de gráfico, eu consigo enxergar questões de variabilidade, como é que é o efeito, se ele é o mesmo em cada um dos anos ou se ele muda em função dos anos. Eu consigo enxergar o número de amostras que eu tenho nos anos e potenciais problemas que eu vou ter. Se eu quiser, por exemplo, estimar o efeito da abundância, da média na abundância, interagindo com os anos, eu não vou poder usar esse ano aqui, eu não vou poder usar esse ano aqui, não vou poder usar esse ano aqui, talvez nem esse aqui, porque eu não tenho ponto suficiente. Se eu for estimar isso em função de anos, eu também, olha, tem um ano aqui que tem uma variabilidade gigantesca. Nesses aqui também, ó, tem uma variabilidade gigantesca. Enquanto aqui já não tem essa variabilidade gigantesca. Aqui também não tem essa variabilidade gigantesca. O efeito aqui parece ser mais intenso do que aqui. Vocês estão vendo quantas coisas eu consigo identificar olhando para esses gráficos? Tudo isso vai ser determinante para a análise de vocês. Uma outra coisa que vocês devem prestar muita atenção é zeros. Zeros sempre são problemas nas análises. Em alguns casos eles afetam mais, em outros menos. Mas um local onde os zeros são particularmente problemáticos são nas variáveis respostas. Então eu fiz aqui um gráfico de frequência, ou vocês poderiam simplesmente ter feito um table para contar o número de zeros que tem na tua variável resposta ou em alguma outra variável. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma frequência de 30% de zeros. Eu tenho 30% das minhas observações que são zero. Tenho menos de 10% das observações são 1. Algumas poucas, menos de 2, 3% das observações valem 8 e quase nada, 2, 3% das observações valem 12. Os zeros são particularmente problemáticos, principalmente nas variáveis respostas. E quando eu tenho muito mais zeros do que 20, 30%, vocês comecem a prestar atenção porque vocês vão ter que lidar com coisas mais complicadas. Agora, se eu tiver 5, 10% de zero, se eu tiver bastante informação aqui que não seja zero, passa. Caso contrário, se eu tiver muitos zeros e poucos valores inteiros ou poucos valores concretos, ou poucas medidas não zero, vocês vão ter que partir para um modelo mais complexo ou pelo menos lidar com transformações para tentar resolver o problema. Vocês podem fazer também um histograma das variáveis, que é um histograma tranquilo, fazer um hist da tua variável resposta, você já vai ter uma ideia. Olha aqui, ó, eu tenho a maior parte das minhas observações estão entre 0 e 2, enquanto uma pequena parte das minhas amostras estão em valores não zeros. O problema do histograma é que ele junta grupos, então ele está juntando 0, 1 e 2 e botando tudo dentro da mesma classe de frequência. Quando a gente faz isso aqui, ele está me mostrando exatamente a frequência de cada número que aparece no meu conjunto de dados. E esse gráfico aqui é muito besta de fazer. É um plot do table do X.
Tá aí no gráfico como é que faz isso. Esse é um gráfico muito simples de ser feito no R. O histograma também muito besta de ser feito. Hist de x. O histograma, só que aí você vai ter que brincar com agrupamentos, vai ter que brincar com a dimensão das caixinhas, a extensão das caixinhas, o número de caixinhas. Olha aqui, quando você começa a quebrar em caixinhas, realmente, cada número dentro de uma caixinha, ou pelo menos 2 números em uma única caixinha, você vai conseguir ter uma medida mais clara, uma ideia mais clara de quantos zeros tem nessa estrutura, ou de quantos valores não zeros tem dentro dessa estrutura, desse dado. Um outro grande problema, tem alguns problemas que eu vou passar aqui agora, que são identificados, principalmente depois, quando a gente faz análise, mas alguns deles podem ser verificados antes. Multicolinearidade é um deles. Você pode verificar a multicolinearidade antes do teu conjunto de dados. O que é esse palavrão? Multicolinearidade. Multi é de vários. Colinearidade é o fato de alguma coisa ser colinear com outra. Quando a gente está falando de uma coisa ser colinear com a outra, quer dizer que elas estão relacionadas, ou elas estão diretamente relacionadas. Se eu tenho multicolinearidade, eu estou dizendo que tem várias coisas que estão relacionadas dentro do meu banco de dados. Em geral, isso é analisado por meio de... isso é feito, essa multicolinearidade, ou essa ligação entre variáveis, ela é feita só com variáveis contínuas, tá? Se vocês têm, por exemplo, área, profundidade, ano, está tratando como variável contínua, ou período, se vocês quiserem tratar como variável contínua, sabendo que ele só tem 2 valores, para o exercício aqui faz sentido. Então, se eu tiver essas 4 variáveis, eu posso medir o quão relacionadas elas estão. Uma forma de fazer isso a posteriori, depois que você plota o modelo que te interessa, é você fazer o modelo. Então, aqui eu estou fazendo... Eu tenho interesse em modelar a abundância em função da profundidade, em função do ano, em função do período, em função da área. Faço um modelo e tem uma função que se chama VIF, que é Variance Inflation Factor, que é o fator de inflação ou de inflagem da variância. O fator de inflagem da variância quer dizer duas variáveis, elas estão infladas nesse índice quando elas são colineares, quando elas estão ligadas uma à outra, quando elas estão relacionadas uma à outra. Então, por exemplo, se você tem uma ligação forte, você tem uma correlação forte, uma ligação forte entre período e ano, vocês se lembram que eu derivei o período a partir do ano. Eu peguei aquele bloco de observações que estava na década de 70 e 80, chamei de 1. E o bloco que estava nos anos 2000, chamei de 2. Estou tratando o período como número, tá? Número 1 e 2, uma variável numérica, não uma variável categórica. Botei as duas dentro do mesmo modelo e calculei o VIF. E o VIF me mostrou, olha, ano é igual a 33, período é igual a 33. A média de profundidade é igual a 2 e a média e a área, o VIF da área dá 2,2. Os VIFs, eles são problemáticos quando eles são maiores que 10. Se vocês olharem aqui, desses 4 valores de VIF, desses 4 valores de inflação de variância, 2 deles têm valores maiores que 10. 2 deles têm valores gigantescos, de 33. Enquanto que aqui tem valor de 2 e aqui também tem valores de 2. O ideal é que as variáveis tenham valores de VIF próximos de 1. Quanto mais próximo de 1 valor de DIF, melhor. Mais não relacionadas as variáveis estão. Então, de maneira geral, o VIF está dizendo qual a relação entre essas duas variáveis. Quão intensa é a relação de uma variável com a outra. Se duas variáveis são intensamente relacionadas, como é o caso de ano e período, o valor de VIF vai ser um valor muito grande. Por quê? Porque o computador está identificando essas duas variáveis, elas têm variâncias compartilhadas, ou elas têm variâncias que são a mesma coisa, basicamente. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Depois que eu construir o modelo, eu identifico essas variáveis que são problemáticas, e geralmente são aquelas que têm valores de VIF maiores que 10. Então, nesse caso, é o ano ou o período.
Beleza. Então, o que vai acontecer com essas duas variáveis? Essas duas variáveis, elas estão ligadas uma à outra. Eu não posso deixá-las dentro do mesmo modelo. Por que eu não posso deixá-las dentro do mesmo modelo? Porque se eu tenho duas variáveis que representam a mesma coisa dentro do mesmo modelo, elas serão basicamente a mesma coisa e o meu modelo vai ser enviesado. Então, o que eu faço? Eu excluo uma delas. No caso, como eu criei período em função do ano, para mim faz mais sentido excluir período do que ano. Primeiro, período é uma variável que só tem dois níveis. Eu vou ter que talvez tratá-la como uma categórica. E segundo, se eu estou trabalhando com uma variável contínua como ano, talvez seja mais vantagem eu trabalhar com uma variável contínua do que com uma variável categórica. E o ano é muito mais informativo do que o período. Então, nesse caso, talvez eu tenda a tirar o período e deixar o ano dentro da minha análise. Se eu tirar o período dentro da minha análise, dentro do meu modelo, e calcular o VIF de novo, os valores reduzem bastante. Passa de 33 para 1. Então, o que isso acontece? O que isso mostra? Isso mostra que, tirando o período, eu não tenho mais problema de multicolinaridade com um ano, como eu tinha antes. As duas variáveis, média de profundidade e média de área, elas têm valores de VIF de 2. O ideal seria ter 1. Esse seria o ideal, todo mundo espera ter 1. Quando você tem valores de VIF igual a 1, significa que as variáveis são completamente independentes umas das outras. Lembrem-se que isso aqui é a variável resposta, abundância, isso aqui e isso aqui são as variáveis independentes. Se elas são variáveis independentes do meu modelo, elas devem ser necessariamente independentes umas das outras. Eu não posso ter dependência entre essas variáveis, porque se eu tiver dependências entre essas variáveis, meu modelo não vai funcionar, porque ele assume que a variável profundidade é completamente independente de y, que é completamente independente de área. Só nesse caso, só quando essas variáveis forem completamente independentes, vocês vão conseguir estimar um efeito de profundidade independente das outras, um efeito de ano independente das outras e um efeito de área independente das outras. Alguém tem alguma pergunta? Murilo, eu Murilo, tenho tu uma me pergunta. tira aquele... Ah, desculpa. Tem Pode falar, aqueles gráficos de correlogramas também, né? Eu nunca consigo interpretar direito, que são tipo umas esferas, que o tamanho é proporcional. Tem essa visualização também, né, da correlação entre as variáveis. Sim, mas dessa vez nós não estamos falando de... Cadê meu mouse? Nós não estamos falando de correlograma, nós estamos falando de autocorrelação, não estamos falando de nada. Nós estamos falando só de correlação entre variáveis, ok? A multicolinearidade é diferente de autocorrelação? Assim? Totalmente diferente. Multicolinearidade não tem nada a ver com autocorrelação. Pois é. E aí entra na minha pergunta, eu ia perguntar exatamente isso, assim, tem algum, é melhor usar um ou outro, tem um protocolo de primeiro um, depois o outro, para você ir filtrando isso, que eu sempre usei correlação, eu usava também, mas eu sempre ficava na dúvida, aí entra nessa dúvida da Laís também, de o que a gente faz primeiro, não sei se tem que fazer os dois ou apenas um deles. A gente vai chegar lá. Deixa eu só tentar aqui provar para vocês o problema. Então, primeiro vocês entenderam, ou talvez já tenham até ouvido falar. Cadê? Beleza. Talvez você já tenha até ouvido falar que multicolinearidade é um problema no teu modelo. Eu vou provar aqui para vocês o porquê que isso é um problema. Bom, então eu tenho aqui, deixa eu ver se eu me acho no meio do caminho. Então eu tenho aqui y, nossa, que horror. Y igual a mais b de x mais c de z, ok?
Considerando aqui que eu tenho a minha variável dependente, eu tenho os meus parâmetros A, B e C, que nada mais são do que inclinação da reta, ok? X é uma variável independente e Z também é uma outra variável independente. Então, nesse modelo, nós temos duas variáveis independentes, X e Z. Beleza. O que acontece se X e Z forem que horror. Colineares. Quando X e Z for colineares, significa que horror. Esse termo tá tipo duplicado, né? Você tá estimando dois parâmetros. Isso. Se eu estou fazendo X em função de Z, quando X e Z são colineares, significa que se eu variar Z, eu vario X. Beleza? Eles estão colineares quando eles são ligados. Se você aumentar X, aumenta Y. Ou se você aumentar X, diminui Y. Aliás, se você aumentar Z, aumenta X. Se você diminuir Z, diminui X. Beleza. O que acontece quando a correlação entre esses dois elementos, quando ela tende a 1, o que acontece? O que acontece é que a minha equação da reta vai ficar assim, ó, A mais B de X mais C de X. Por quê? Se Z e X são altamente colineares e se eles têm uma correlação igual a 1, significa que X e Z são idênticos. Quanto mais colineares eles forem, mais parecidos eles são. Quando essa correlação for máxima, quando essa ligação entre eles for 1, significa que eu não tenho mais dois preditores independentes. Eu tenho dois preditores que são exatamente a mesma coisa. E quando eu perguntar para o meu modelo e falar, olha, estima essas coisas aqui, ele vai me estimar. Só que, na verdade, ele vai estimar um modelo sendo mais ou menos isso aqui, ó. B 2 vezes X. Por quê? Se o X, se o Z e o X são exatamente a mesma coisa, se eles são colineares e a correlação entre eles tende a 1, se você mudar Z, muda X, significa que X e Z são exatamente a mesma coisa. Se eles são exatamente a mesma coisa, eu não estou estimando dois efeitos independentes, eu estou estimando, na verdade, um único efeito de duas variáveis que são exatamente a mesma coisa. Então, eu estou estimando, na verdade, dois parâmetros que, na verdade, são um só. E a hora que isso acontece aqui, o modelo dá pau. Não que ele dá pau, ele vai rodar. Ele vai te encontrar um valor de C e ele vai te encontrar um valor de B. Mas esses dois efeitos, eles na verdade são dois componentes de um efeito só. E ele vai te dar um resultado completamente errôneo. Ok? Eduardo, manda bala, Eduardo. Então, eu volto à pergunta. Tem como eles serem colineares e não serem correlacionados? Não. Se eles são colineares, eles são correlacionados. Mas tem como ele não ser colinear e ser correlacionado? Ou não? Sempre um está ligado ao outro? Sempre um está ligado ao outro. Quando a gente está falando de multicolinearidade, a gente está falando de relações, de correlações entre as variáveis. O termo, não sei nem por que o termo é esse, mas intrinsecamente você está falando que uma variável está correlacionada à outra. É só. Então, mensurando uma, eu estou vendo a outra. Então, eu posso escolher o que olhar nesse caso. Você pode escolher o que olhar, mas eu recomendo olhar os dois para ter confiança, porque eles são calculados de formas diferentes. Tá. O próximo passo seria medir o grau de associação entre essas duas variáveis. Eu posso medir o grau de associação por meio de uma correlação entre elas.
Então, eu faço uma correlação entre todos os preditores, todas as variáveis independentes que tiver dentro do meu conjunto de dados. Quando isso acontecer, eu vou encontrar valores de correlação entre elas. Então, olha aqui, ó. Correlação de profundidade com profundidade é 1. Ela é correlação perfeita. Correlação de média de profundidade com ano é 0,5. Média de profundidade com período é 0,2. Sem nenhum problema. Correlação baixíssima. Correlações próximas de 0, não tem problema nenhum. Correlações próximas de 1 ou menos 1, tem problema. Correlação de média de profundidade com a área, 0,73. Ó, já começa a estar ligeiramente correlacionado. Ano com profundidade, 0,5, é a mesma daqui. Ano com ano, 1, é ela mesma, não tem problema. Ano com período, correlação de 0,98. A correlação de ano com período é quase perfeita. Como tem uma correlação alta entre ano e período, o teu VIF está aparecendo alto aqui, ó. É a mesma coisa. Você está identificando a variável problemática do mesmo jeito. A única diferença é que o jeito de calcular ele é diferente. Então, todas as outras variáveis não tem muitos problemas, com exceção da área e da média de profundidade. Área e média de profundidade. Elas têm uma correlação 73. Tem artigos que dizem que se essa correlação for maior que 70, 70 positivo ou negativo, tanto faz. 0,70, seja ele positivo ou negativo. Se essa correlação for maior que 70, você tem que se preocupar. Essa correlação talvez seja alta demais, talvez você tenha que tirar uma variável. Agora, se essa correlação for abaixo de 70, não tem muitos problemas assim. Se tiver 40, 50 de correlação, não é aquelas coisas, mas não é assim um Abrastemp, mas você pode continuar. Talvez não prejudique tanto o teu modelo. Aí vai do teu critério e do teu conhecimento em relação aos artigos que estão sendo publicados para usar um limiar de corte. Então, olha aqui, ó. Por mais que para a correlação 0,73 seja um valor alto, para a média de profundidade e a área amostrada seja uma correlação alta, eu tenderia a tirar um dos dois. Quando eu faço com o valor de VIF, o valor de VIF não é tão alto assim. O valor de VIF 2 passa. Aí vai depender do revisor, vai depender do editor, vai depender de você, vai depender do leitor, de todo mundo. Então, o que eu faço? Eu busco as correlações antes, vejo quais são correlacionadas. Às vezes eu não preciso nem testar, porque eu já sei quais são as correlações sem precisar testar. Se tem problemas com algumas delas, eu tiro as correlações que são maiores que 0,70. Eu geralmente uso esse critério. Mas eu busco correlações mais baixas. Se encontrei alguns problemas, eu vou tirar alguns problemas. Beleza. Fiquei só com as variáveis bonitinhas que me interessam, que tem correlações baixas, com correlações menores que 70. Eu parto pro VIF e dou uma olhada nele. Se os valores de inflagem de variância estiverem altos, eu sigo retirando algumas das variáveis para tentar resolver esse problema. Caso contrário, se tiver eles próximos de 1, 2, às vezes até 3, 4, eu prossigo. Ok? Então, se vocês forem olhar nos livros, vai depender do autor. Se vocês forem olhar no livro do Zur, ele vai aconselhar valores de VIF menores que 10. Se você está com valor de VIF menor que 10, 8, 7, toca o barco. Mas, às vezes, o valor de VIF menor que 10 pode estar relacionado a uma correlação de 0,7, 0,8. Mas, de acordo com o valor de VIF, de acordo com o Zur, está tudo certo. Dependendo do autor, eles não vão nem dar importância para o valor de multicolinearidade. Não, isso aí pouco importa, isso é só floreio estatístico. Para mim é importante, mas tem gente que não dá muito valor para isso. Então, o que eu faço? Eu te aconselho a seguir alguém, sempre. Então, se tem um livro publicado, como o do Zur, por exemplo, é melhor você seguir ele do que seguir tua cabeça. Por mais genial que a tua cabeça seja.
Está publicado, todo mundo gosta, todo mundo usa, todo mundo adota, então vamos usar aquele lá. Se ele falou menor que 10, tá valendo. Deu 8. Menor que 10, tá valendo, estou seguindo o ZUR. Seja explícito. Deu tanto, deu 8. Eu estou usando como critério o valor menor que 10, estou seguindo o ZUR e ponto final, vou tocar o barco. O problema é do ZUR quando ele afirmou isso, ou de outra pessoa que afirmou isso. Ok? Então essa é a abordagem que vocês têm que ter. Ou pelo menos que eu acho que vocês deveriam ter. Ô, professor, Diga. mas vale também de você conhecer suas variáveis, né? Porque, ó, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, profundidade de área amostrada. Talvez só pelo fato de estar abaixando a rede mais e você estar considerando todo o espaço que ele pega, as mais acima percorreriam uma distância menor do que as mais abaixo. E aí estaria explicado a correlação que existe entre essas duas variáveis. E aí, para mim, não faria muito sentido você perder algo, tirar uma delas, assim, por esse motivo. Vale você conhecer, assim, enfim, os seus dados. Assim. Eu deixaria os dois pensando nisso, assim, na minha cabeça. Beleza, Demar. Teu critério está correto. Você tem que conhecer essas variáveis, tem que conhecer a interpretação. Mas qual o problema disso? O problema disso é, se você tem duas variáveis que são, vamos supor, está dando um valor de VIF igual a 2, tá? Mas elas estão correlacionadas a 0,73. Vamos supor que essas duas variáveis estejam correlacionadas a 0,7. Ou como elas estão, 0,73 e o valor de VIF 0,2. Beleza. Vamos manter as duas dentro do modelo. O problema de considerar isso é, profundidade, ela tem que ser uma variável independente da área. O modelo assume que a média de profundidade é independente do ano, que é independente da área. Se elas não forem independentes, você tá partindo de uma premissa errada. Você está partindo de uma premissa que elas são dependentes umas das outras, que elas são colineares. Qual o problema técnico disso? O problema técnico é, se você tem um efeito, você pode ter um efeito da profundidade e pode ter um efeito da área. Quando você coloca as duas dentro do mesmo modelo de regressão múltipla, como é o caso, você está querendo estimar o efeito da profundidade independente do efeito da área. Só que, como essas duas variáveis elas estão ligadas, ou elas são colineares, ou elas são correlacionadas, você não vai conseguir estimar um efeito separado de cada uma delas. O teu modelo, por mais que ele calcule, por mais que ele te mostre um resultado, o teu resultado, ele é um resultado enviesado. Por quê? Porque as duas variáveis estão ligadas. Se elas estão ligadas, você não vai conseguir dizer isso é efeito da profundidade, ou isso é efeito da área. Por quê? Porque para você separar um efeito do outro, você precisa que elas sejam independentes. E aí, você pode ter, por exemplo, se eu deixar aqui um caso ainda pior, ano e período, e vou lá e estimo os coeficientes para cada uma dessas variáveis, para cada uma dessas 4 variáveis. E eu sei que ano está super correlacionado com período. Estão correlacionados 98%, 0,98%. Eu vou estimar um efeito de ano e vou estimar um efeito de período. Só que esse efeito, esse coeficiente de inclinação que eu vou estimar, ele não vale nada. Ele não vale nada do ponto de vista prático, porque por mais que ele tenha te cuspido, ele não sabe de onde está vindo esse efeito. Ele não sabe se é um efeito de ano ou se é um efeito de período. Quando vocês estão fazendo o delineamento experimental, e eu botei um vídeo lá de 1 hora e tanto de delineamento experimental, e eu falei, quando vocês têm efeitos confundidos, vocês jamais vão conseguir separar os efeitos confundidos e identificar os efeitos puros dessas duas variáveis, a menos que o teu delineamento experimental tenha sido de forma que essa correlação entre esses dois gradientes seja quebrada e você consiga estimar isso. Então, por exemplo, se eu estou preocupado aqui com a média de profundidade área e eu sei que todos os locais mais rasos têm uma área mostrada maior e todos os locais mais profundos têm uma área mostrada menor,
Por quê? Porque é difícil botar a rede lá embaixo e pegar todo esse monte de peixe lá do fundo do oceano. Beleza. Mas teu dado é assim, o teu delineamento é assim. As tuas variáveis profundidade e área, elas estão fortemente correlacionadas. Você amostrou uma área pequena no fundo e mostrou uma área grande na superfície. O efeito que você encontrar na tua análise, você não vai conseguir dizer tem menos peixes no raso, porque é mais raso. Não, você não vai poder dizer isso. Por quê? Porque a área amostrada é maior no raso. Então, de repente, só que esse exemplo que eu usei não foi tão claro assim. Vamos inverter. Se você amostrou mais no fundo do que no raso, e você chega à conclusão que no raso tem menos peixe do que no fundo. Você vai falar, no raso tem menos peixe do que no fundo. Eu como revisor, eu vou olhar para as duas variáveis, vou olhar aquela correlação de 0,7 e vou falar, área está ligado com a profundidade. Por quê? Você amostrou menos área nas regiões mais rasas. Pode ser que tenha menos peixe, simplesmente porque você coletou menos área. Então, essa ligação entre essas duas variáveis, análise nenhuma na vida, vocês podem sambar, sapatear, rodar, procurar o Papa, pode falar com o Legendre, ele não vai conseguir dissociar esse efeito de duas variáveis. A única coisa que vai conseguir dissociar esse efeito de duas variáveis é o teu delineamento experimental. Você vai ter que amostrar áreas rasas com muitas áreas com áreas amostradas grandes e pequenas e áreas profundas com áreas amostradas grandes e pequenas. É só assim que você vai conseguir separar esses dois efeitos de um modelo de regressão múltipla. Tranquilos? Sim, professor. Obrigado. Tristes? Nem tanto. Não, mas pensativo, né? Porque se fosse meu trabalho, eu começava mostrando o fundo, aí eu pegava o tamanho do fundo e fazia a mesma coisa pro raso, aí ficava mais fácil de resolver, assim. Por isso que é tão importante a gente fazer uma amostragem padronizada. É a mesma área, é a mesma unidade, é o mesmo jeito, é o mesmo tudo que você vai fazer tem que ser feito em todas as unidades amostrais. Porque se você tiver diferenças de área, como é nesse caso, em função da profundidade, tua amostragem você nunca vai saber se o efeito vem da área ou da profundidade. E aí, conclusão forte. Dá-lhe limitações em discussão. Então, o que nós fizemos aqui, com a multicolinearidade nesse caso, foi simplesmente retirar a correlação, mas nós tiramos só a correlação mais intensa, que é o ano e período. Todo o resto a gente deixou e vai seguir a análise do jeito que está, considerando essa correlação de 0,7 aqui. Mas aí, gosto do freguês.